Eu conheci a Cristolândia através de um colega meu, né? Que ele chamou eu pra um dia vir aqui tomar um café da manhã, que não tinha onde tomar um café da manhã, eu vim com ele. Aí foi onde eu vi aqui que tem amigos de verdade, entendeu? Porque eles têm Deus no coração. Aos 17 anos eu já era viciado em álcool, maconha e cocaína. Daí pra frente a minha vida foi de mal a pior. Já não tinha mais perspectiva de vida, longe da minha família, sozinho. O pessoal da igreja batista me convidou para orar e ele me perguntou por que você não sai dessa vida. Eu disse, não consigo mais, já tentei várias vezes, minha família já tentou me ajudar e meu negócio é só morrer. Morador de rua há 10 anos, aqui nas imediações dos Campos Elíseos, Cracolândia, região de São Paulo. Eu vim em busca de ajuda, porque lá no meio do fluxo entre 2.000 ou mais pessoas, a propaganda foi de boca em boca. Onde será que eu arrumo ajuda? Roupa, comida, banho, psicóloga, alguém que possa escutar na hora do aperto. Uma pessoa que já tinha passado pela Cristolândia, já tinha sido liberta, ele começou a gritar o meu nome e falar: Jesus vai transformar a sua vida hoje. Eu consegui uma vaga para você na Cristolândia. Eu comecei a entender, aprender a caminhar com Cristo. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu sou uma pessoa liberta. Meus pais me recebem lá em casa de braços abertos. Voltei a estudar, fiz um curso radical. E hoje, pela misericórdia de Deus, eu posso andar aí na Cracolândia e poder ajudar outras vidas que ainda não entenderam que só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. A gente faz maior esforço para com que elas entendam que existe um caminho de libertação, um caminho de salvação, e esse caminho é Jesus Cristo. Eu cheguei são e salvo novamente no meu seio familiar, graças a Deus, para a honra e glória do nome dele. O projeto Cristolândia significa tudo para mim, porque é através dela que eu conheci Jesus Cristo. Nas Cracolândias de todo o Brasil, ainda existem milhares de homens e mulheres que clamam por libertação. E Luiz é um dos que deseja ter a vida transformada. Meu sonho, primeiramente, é me recuperar e exercer minha profissão, né? Eu sou um consultor civil, tem que ter uma vida normal, entendeu? Que nem todos têm. Sua parceria é muito importante. Comprometa-se, ore, invista e sustente essa causa para que possamos levar o projeto Cristolândia a todo o país e demonstrar o amor de Deus, que é o único capaz de libertar e transformar a triste realidade dessas vidas. Meus caros irmãos, muito bom dia. Quero cumprimentá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós estamos na nossa campanha de missões nacionais, porque Ele me amou. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nosso alvo é R$4.000 e continuo a minha palavra de incentivo a você para alcançarmos o nosso alvo e também continuar orando pela obra missionária. Você tem visto os vídeos, você tem visto aí os apelos, as histórias são muito comoventes, são verdadeiras, são experiências com as quais nós estamos sendo aí confrontados e das quais participamos com a nossa parte em oração e em recursos, tá bom? No final desse mês nós vamos enviar a nossa oferta de missões e seria muito bom que ultrapassássemos esse alvo e para isso nós contamos com você, ok? Quero orar nessa manhã com você, com esse texto de João, 1 João 4,19, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu convido você para prestarmos o nosso culto, a nossa adoração a Deus nesta manhã. Feche os teus olhos, vamos orar juntos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma manhã de domingo abençoada que o Senhor nos permite estarmos juntos
para te louvarmos, para te bendizermos, para uma reflexão na tua palavra sobre a comunidade espiritual, sobre essa inerência da Igreja de Jesus. Permita-nos, Deus, que tenhamos um tempo edificante, um tempo que pronuncie louvor ao teu nome, um tempo que produza em nós edificação. Muito obrigado, Deus, pelos teus cuidados sobre a nossa vida. Muito obrigado, Pai, pela tua mão poderosa que tem amparado a nossa alma, apesar das nossas aflições, dos sofrimentos, das dificuldades, das incertezas, dos próprios conflitos. Ainda assim, Pai, nós experimentamos de forma profunda, intensa, e a tua mão, o teu cuidado, a tua presença, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós nos alegramos no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Caros irmãos, eu gostaria que você estivesse orando. Nesta semana nós teremos uma reunião com a diretoria da igreja para tratarmos de questões administrativas e também considerarmos aí a possibilidade de voltarmos às nossas reuniões presenciais. Claro que nós vamos obedecer todas as regras que a vigilância sanitária está exigindo, mas nós vamos conversar sobre termos aí a nossa reunião semanal, uma reunião semanal presencial para a igreja, ok? Eu gostaria que você estivesse orando por isso, para que Deus orientasse a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, para que a decisão que for tomada venha realmente da mente, do coração de Deus, tá bom? Muito obrigado, eu conto com a tua oração. Vamos louvar ao Senhor.
diferença entre comunidade espiritual e não espiritual é o tema da nossa reflexão desta manhã, a partir do texto de Larry Crabb, O Lugar Mais Seguro da Terra, onde as pessoas se conectam e se transformam para sempre. Eu quero me valer do texto de Tito, no capítulo 2, versos de 11 a 14. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. A nossa conversão, a decisão nossa por uma vida com Cristo, não arrancam de nós as paixões que compõem a nossa carnalidade, como num passe de mágica. O que a conversão, o que a decisão da vida por Jesus faz é criar em nós uma capacidade de entender essas paixões, de saber quão prejudiciais elas são para nós mesmos, como elas dificultam a nossa relação com Deus, e pela presença do Espírito de Deus em nós, nos ensinar a conviver com essas paixões de forma que elas sejam envolvidas por outras paixões muito mais nobres, relacionadas com a nossa conexão com Deus e com o próximo. Porque, mesmo convertidos, somos seres egoístas, orgulhosos, tendemos à mentira, à vingança, à luxúria, à maledicência. São essas as paixões que nos habitam e que não podem ser domadas totalmente. Elas são ocultadas por algum tempo, podem ser disfarçadas, mas não são extinguidas de dentro de nós. Paulo afirma que lutava com sua maldade, a qual ele não queria fazer, mas fazia. Todas essas paixões estão presentes nos nossos relacionamentos e elas são fonte, elas causam os conflitos. Nesse capítulo, que é curtinho, Larry Crabb vai falar sobre essa questão dos conflitos e como eles estão presentes nos nossos relacionamentos. Então, a nossa única esperança como servos de Deus é que pela graça de Jesus brote dentro de nós e cresça dentro de nós outras paixões mais fortes e melhores do que essas que já são nos inerentes. E somente os recursos do Espírito são adequados para nos fazer superar os conflitos causados por nossas paixões e alcançar relacionamentos de fato verdadeiros. Somente as boas paixões que vêm do Espírito podem substituir as más paixões como fundamento da comunidade suportando o ataque dos conflitos. Então, a comunidade espiritual, ela se diferencia da comunidade não espiritual porque o que vai dar sustentação a ela não é a nossa força de vencer as nossas paixões, não é a capacidade que nós podemos construir de dominar as nossas paixões, não. É a força do Espírito Santo, as paixões que o Espírito Santo pode fazer brotar dentro de nós,
e a compreensão da realidade do conflito. Eu me explico. As comunidades espirituais compreendem que a presença de conflito não a define. A presença de conflitos não define a comunidade espiritual. Assim como a ausência de conflito não é prova de uma comunidade espiritual. A ausência de conflito quer dizer comunidade superficial ou comunidade não espiritual. Eu já ouvi de muitas pessoas que até se afastam da igreja falando assim: em tal lugar, em tal grupo do qual eu participo, o ambiente é melhor do que o da igreja. Lá as pessoas não se ofendem, não se desentendem, isso e aquilo, não tratam de problemas, é assim e assado. Ok. Mas quando você vai ver que tipo de grupo, que tipo de relacionamento que essas pessoas desenvolvem, são grupos de trabalho, grupos de escola, pessoas que frequentam o mesmo clube, o mesmo bar, a mesma mesa do happy hour, pessoas que se encontram esporadicamente, uma vez por semana, e não se permitem qualquer intimidade, além daquela necessária para que aquela atividade específica que promove o encontro aconteça. Certamente, entre pessoas educadas, que não se envolvem intimamente com os seus problemas, com as suas questões emocionais, com as suas ideias, com as suas identidades mais profundas, os conflitos serão inexistentes. Já trabalhei por vários anos em algumas empresas e não tive qualquer conflito com amigos de trabalho. Porém, raramente íamos na casa uns dos outros. Raramente nós nos encontrávamos em algum lugar fora do ambiente de trabalho, talvez em alguma festa. Nenhum deles sabia de questões íntimas da minha vida. Nunca aprofundamos discussões sobre fé, política, futebol, problemas pessoais, etc. Tudo acontecia em nome do bom ambiente de trabalho e os limites eram muito claros. Na comunidade espiritual vai haver conflitos, vai haver diferenças, porque as pessoas se permitem, na comunidade espiritual, nós nos permitimos a uma maior intimidade. Conversamos sobre os nossos problemas, sobre nossas aflições, sobre os nossos relacionamentos familiares, sobre os nossos enfrentamentos emocionais, sobre os nossos pecados. A diferença entre a comunidade espiritual e não espiritual não está na ausência ou na presença de conflitos, mas na nossa atitude diante deles e no nosso modo de lidar com eles. Quando os conflitos são vistos como uma oportunidade de aproveitar mais plenamente os recursos espirituais, então temos as potencialidades da comunidade espiritual. Então veja bem, a questão é como olhamos para os conflitos, como nós observamos os conflitos. Muitas pessoas, quando se veem diante de um conflito dentro da igreja, a primeira reação é sair da igreja, é ir embora. Mas qual que é a característica de uma comunidade de fato espiritual? É que quando os conflitos estão presentes, em função das paixões que estão dentro de nós, eles são vistos como oportunidades para que aquelas outras que brotam do Espírito sejam alimentadas, cresçam, sejam colocadas em prática, sejam colocadas em ação. Então o conflito dentro da comunidade espiritual, ele vai ser uma oportunidade para potencializar a própria espiritualidade.
Quando nós falamos em fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, nós estamos falando de componentes do fruto do Espírito que se evidenciam muito mais quando se expõem em situações conflituosas do que em situações superficiais. E muita gente, a maioria de nós evita isso, mesmo dentro da igreja. Larry Crabb nos diz que precisamos então de amizades espirituais. O amigo espiritual enxerga as paixões. Ele as detesta e pode até repreendê-las. Sente-se magoado, pode até revelar em palavras: olha, eu estou magoado com você, estou chateado com você, aconteceu assim, 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 assado. Mas vai além. O amigo espiritual, ele vai além da feiura de todos aqueles motivos egoístas que geraram os conflitos, enxergando a absoluta bondade que está oculta ali naquele irmão. Uma bondade que foi construída por Deus. Para termos amizades espirituais profundas, sinceras, que abençoem nossas vidas no lidar com nossas aflições, nós precisamos permitir que o Espírito de Deus nos revele o que há de beleza no outro. A beleza que nem ele mesmo sabe que tem, mas você sabe que está ali, você sabe que o que te impede de ver é a nuvem de egoísmo, do vitimismo, que está tentando cegar tanto você como o outro. Mas o Espírito está aí também, dentro de você, como seu aliado, procurando fazer brotar essa outra paixão que abre os olhos para o que há de belo no próximo. Amor, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. O que distingue a comunidade espiritual é que essas más paixões são exploradas com sabedoria, com a sabedoria de um orientador espiritual, de um amigo espiritual, não para mudá-las, não para arrancá-las, mas para reconhecer suas sutis expressões, para perceber sua força e para celebrar a graça, que ao mesmo tempo as perdoa e as substitui por algo melhor. É isso que acontece numa comunidade espiritual. Esse processo acontece através da amizade espiritual. Ele vai além de uma associação, de uma cooperação ou de um consolo. Ele vai também além de um aconselhamento, de uma conformidade. Na comunidade não espiritual, há uma confiança equivocada na nossa capacidade de resolver conflitos. Nós pensamos que os conflitos serão resolvidos com os nossos recursos. Na comunidade espiritual, conhecemos toda a nossa limitação. Sabemos que não está em nós a capacidade e os recursos para a solução dos conflitos. Portanto, nós procuramos ouvir a voz de Deus por meio do Espírito e aprender a viver bem com essa realidade. A comunidade espiritual, a presença de relacionamentos conflituosos é uma realidade e é enfrentada com amizade espiritual. Trata-se da alma. E, se necessário, orientação espiritual, cura da alma, caracterizada pela dependência do Espírito. Ouvir a voz de Deus por meio da palavra do Espírito. Na comunidade não espiritual, existe a presença de relacionamentos conflituosos e ela é controlada por relacionamentos sociáveis, relacionamentos cooperativos, relacionamentos consoladores. E, se necessário, relacionamentos aconselhadores ou relacionamentos conformadores. Ela é caracterizada pela confiança na carne, resolver as coisas com quaisquer meios disponíveis. Muito bem, é profundo isso. Não é algo simples de se entender, não é algo simples de se
assimilar. Mas nos próximos capítulos nós vamos detalhando essas diferenças. No próximo capítulo nós vamos tratar desses relacionamentos, relacionamentos sociáveis, relacionamentos cooperativos, relacionamentos consoladores, relacionamentos aconselhadores e relacionamentos conformadores, e ver como eles mascaram, né, o que realmente precisa acontecer na comunidade espiritual. E muito provavelmente nosso lugar de maior conforto, de maior movimento esteja aqui, mas nós precisamos chegar aqui. Ok? Muito bem. Até semana que vem, quando nós vamos tratar então por que a comunidade não espiritual é não espiritual. Um domingo muito abençoado a você. Fica na paz de Jesus. Oi, gente! Tudo bem? E como é que vocês estão? A gente tá bem e em casa. Isso é tão bom! Nossa, gente, cadê o Tibério? Nossa, é verdade, ele não tá aqui hoje, né? Eu acho que ele foi visitar a vovozinha dele. Então hoje não vai ter história? O quê? É ele quem conta as histórias. O quê? 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 Como assim não vai ter história? É, Quinzinho. É geralmente o Tibério que traz o livro pra gente. E se a gente for atrás do livro? Boa ideia! Gente! Gente, eu encontrei o livro! Vamos, Quinzinho, sentar no canto. Sentar, tá bom. Ué, eu não tô entendendo nada. Ixi, eu também não. É claro, né, gente? O livro tá ao contrário. Ah, tá. E olha só, essa história está em Mateus, no capítulo 20, do versículo 20 ao 28. Eu acho que eu vou atrás da máquina de história. Legal. Todo mundo quer ser importante. E todo mundo quer ser um máximo. Mas o mestre nos ensina que o que mais importa é servir ao próximo. Vem cá, Margarida. O mestre estava indo com seus discípulos para Jerusalém, até que a mãe de 2 discípulos, João e Tiago, lhe fez um pedido muito curioso. Então, Jesus... Deixa eu ser Jesus! Vamos ver quem a máquina de história vai escolher. Vamos! Foi um milagre. Essas coisas acontecem. Eu também acho, mestre. Então, Sim, sabe a mãe do Tiago e do João? sei. Ela tá aí pra falar com o senhor. Ó, Senhor, O que você gostaria? o senhor sabe que meus filhos te seguem faz tempo, não sabe? Sim. E o senhor também sabe que eles fariam qualquer coisa pelo senhor. Isso eu já não sei. Fariam? Claro que fariam. Fariam, não fariam? Sim, mãe! Olha lá, tá vendo? Claro que fariam. Então, qual é o seu pedido? É bem simples, senhor. Eu queria que o senhor, no seu reino, desse um lugar de destaque para os meus filhos. Sentados do seu lado, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Assim eles seriam importantes. Você entende a seriedade do seu pedido?
Seus filhos estão dispostos a passar pelo que eu vou passar? Estão dispostos a sofrer e até morrer? Claro que estão. Estão, não estão? Sim, mãe! Aí, ó. Claro que estão. De fato, eles passarão. Mas a decisão do lugar que eles vão se sentar é de Deus. Eu entendo. Mas será que o senhor não poderia conversar com Deus? Tá bom. Já entendi. Aí, ó, tá vendo? Falei que era melhor vocês terem vindo falar com ele. Mestre, Sim. que absurdo! Como esses dois ousam te pedir uma coisa dessas? Calme-se. Eu vou conversar com todos. Chamem eles aqui. Ouçam bem. Nesse mundo, as pessoas que governam e lideram países e lugares normalmente são pessoas importantes e poderosas. Mas com vocês será diferente. Quem quiser ser importante deverá servir. E quem quiser ser poderoso deverá ser simples e cuidar das pessoas, assim como eu fiz. Eu não vim aqui para ser servido, e sim para servir. Eu vim aqui para entregar a minha vida por todos. Por amor. Ele veio ao mundo por amor, andou pelas ruas, curando os doentes, buscando os perdidos, pra dizer que o reino já está aqui. Siga o mestre pra saber o que é amar, o que é cuidar e se entregar. Siga o mestre pra entender o que é compartilhar, que no reino de Jesus é tudo sobre amar. O mestre mandou fazer o que eu vou obedecer. O mestre mandou fazer o que eu vou obedecer. O mestre mandou fazer o que eu vou obedecer. O mestre mandou fazer o que eu vou obedecer. Poxa, que história impressionante. É verdade. Então quer dizer que o importante mesmo para entrar no reino de Deus é ser servo, cuidar e ajudar os outros? Isso mesmo, Nina. O mestre nos ensinou com sua vida. Mesmo ele sendo rei, ele serviu a todos nós. E você aí de casa, gostou da história? Promete que quando a gente se encontrar no Ibabe Criança, você vai falar o que achou dela? Por favor, por favorzinho! Então não perca o próximo episódio. Até a próxima! Tchau, pessoal! Vamos, gente! A gente pode brincar. Um jogo super legal Qual com que é? essa semana. Amarelinha radical. É essa mesmo!